Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, 17 de janeiro. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil e te convido a conferir os destaques de hoje. Imagens impressionantes. Você vai ver o vídeo que mostra o momento em que um trem descarrila em São Paulo e a água invade a cabine do maquinista. E o que era para ser uma festa acabou virando caso de polícia. Uma aluna da USP é acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura da turma de medicina. Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental. A ideia é refletir sobre a importância de cuidar da mente para ter um corpo saudável. Você vai conhecer uma fazenda vertical que fica em São Paulo. São 10 andares onde os produtores têm controle total de luz e água para cada planta. Polêmica à vista, os Estados Unidos discutem a proibição do uso de fogão a gás por causa da poluição que ele causa, além dos danos à saúde das crianças. A usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, abriu as comportas do vertedouro depois de 15 meses. E a vazão da água está sendo um espetáculo para os visitantes. É verão, animais do zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, recebem picolés, banhos de mangueira e de piscina para espantar o calor. E por falar em animais, você vai ver a tranquilidade de 2 cachorrinhos que passeavam em um ônibus na capital do Paraná. Fica aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa com imagens impressionantes. Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra o momento em que um trem da linha 8 em São Paulo descarrila. Acompanhe. O acidente ocorreu por volta das 4 da tarde desta segunda-feira, durante forte chuva na capital paulista. Nas imagens é possível ver o susto do maquinista com o impacto do acidente. Ele se levanta e a cabine é invadida por água, que entra pelo teto. O funcionário sobe no banco e, na sequência, tenta a comunicação pelo rádio. O veículo seguia no sentido Itapevi e a ocorrência aconteceu na região da Estação Lapa, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a Via Mobilidade, responsável pela operação da linha, não houve registro de vítimas. O sistema Paese foi acionado para atendimento dos passageiros. O problema durou mais de 5 horas. Usuários enfrentaram uma tarde de caos, com plataformas lotadas e dificuldade para conseguir informações e embarcar. Quem aguardava pelo trem na estação Barra Funda disse que só foi informado da ocorrência após 40 minutos de espera. E o que era para ser uma comemoração acabou virando caso de polícia. Uma aluna da USP está sendo acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura da turma de medicina. Os colegas estão revoltados com a situação. Cada aluno pagava R$300 por mês para a comissão de formatura do curso de medicina da USP. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a suspeita tem 25 anos e é investigada por apropriação indébita no caso do desvio. Ela teria se apropriado de R$927 mil aproximadamente. Segundo a comissão de formatura, a suspeita afirmou por mensagens no WhatsApp que transferiu a quantia para uma conta pessoal. Ela alega ter aplicado R$800 mil em uma corretora de investimentos chamada Sentinel Bank, que a teria enganado e ficado com dinheiro. O desvio foi constatado pela comissão de formatura no dia 6 de janeiro deste ano, e uma das vítimas registrou a ocorrência na delegacia no dia 10. De toda a história contada pela suspeita, o único fato constatado até agora foi a transferência do valor guardado sob custódia da empresa As Formaturas para uma conta pessoal dela. Isso foi divulgado em nota pelos membros da comissão. Em nota, a Faculdade de Medicina da USP afirmou que os fatos estão sendo apurados para identificar os responsáveis pela fraude. A estudante acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura do curso de medicina já era investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. Ela teria realizado grandes apostas em uma casa lotérica na zona sul de São Paulo e dado prejuízo de quase R$193 mil aos proprietários. Agora me conta, aquelas caixinhas de som na praia te incomodam? Incomoda todo mundo, né? Pois a Federação Paranaense de Turismo lançou uma enquete para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. A enquete lançada pela Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Estado do Paraná, a FETurismo, quer ampliar as discussões sobre o uso de caixinhas de som em locais públicos de ampla circulação, como praias. As reclamações sobre o uso de caixinhas em locais como praças, parques, praias e academias ao ar livre se intensificaram, embora o Paraná possua uma legislação que visa combater tais tipos de problemas.
A FETurismo afirma que quer ampliar essa discussão e saber a opinião dos paranaenses e turistas, se os cidadãos estão de fato respeitando ou não a lei de perturbação do sossego no litoral ou em faixas de circulação pública nas demais regiões do Paraná. Gente, a pesquisa está sendo feita, mas é fato que se as pessoas tiverem bom senso, ninguém incomoda ninguém, não é mesmo? E por falar em sons que incomodam, barulho de obras, de festas, de confusão na rua, de vendedores, um combo que tem tirado o sossego de quem mora na região central da cidade de São Paulo. E não é só lá. Em toda a cidade, os paulistanos fizeram mais de 30 mil reclamações de barulho na capital paulista no ano passado. O número é 70% maior em relação a 2019, antes da pandemia. Os dados são do PSIL, o Programa do Silêncio Urbano. Barulho de obras, de festas, até de confusão na rua. Um combo para tirar o sossego de qualquer um. Realmente é um transtorno muito grande. Agora imagina todos esses barulhos na mesma região. É o que acontece no bairro Bela Vista. Quando eu trabalho em casa, eu tenho que ter concentração para fazer o meu trabalho. Eu tenho que trabalhar durante o dia, às vezes, com tampões no ouvido. E não é só por lá, não. Para muitos moradores, a sensação é de que a cidade virou um canteiro de obras. A gente quer assistir televisão, a gente não consegue por causa do barulho, né? Sexta, sábado e domingo, barulho vai até 11h30 da noite. Situações como essas poderiam ser evitadas, já que a Prefeitura de São Paulo tem o PSIL, o Programa de Silêncio Urbano, que fiscaliza estabelecimentos comerciais, indústrias, instituições de ensino, templos religiosos, ruído produzido por equipamentos de som instalado em veículos automotores estacionados e ruído proveniente de obras particulares, mas não fiscaliza ruído produzido dentro de imóveis residenciais. De acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, em 2019 foram cerca de 20 mil reclamações sobre barulho na cidade. Em 2022, até o dia 28 de dezembro, foram mais de 30 mil queixas pelo telefone 156. Mas as reclamações podem ir além, como explica esse advogado. Você pode sim utilizar-se, não aí da esfera penal apenas, mas você pode entrar com uma ação civil no sentido indenizatório da palavra, por os danos causados. Janeiro é um mês de conscientização sobre a saúde mental. É quando médicos e terapeutas alertam para a importância de cuidar da mente para ter uma vida mais saudável. Samela é supervisora administrativa em uma unidade hospitalar no Recife. Uma rotina intensa que envolve múltiplas ações e grande responsabilidade. Conviver com essa dinâmica é a realidade dela, que necessita também dosar com equilíbrio as metas do trabalho e a tranquilidade da vida pessoal. Eu não consigo não levar o trabalho para casa. Tem momentos que, quando está ultrapassando a linha, né, o meu limite, então eu já aprendi a reconhecer o meu limite, dizer aqui é o meu limite, não vai passar. Então eu paro, desligo o telefone, estou em casa, então vou aproveitar minha família, me aproveitar, então dá para fazer. Para ajudar profissionais como a Samela e conscientizar a população sobre esse equilíbrio, existe o Janeiro Branco, uma campanha que ressalta que cuidar da mente é cuidar da vida. Surgiu em janeiro justamente porque é o início, o ano mês de início, né, esse momento de repensar a vida, replanejo, recomeço. Então surge em janeiro com esse motivo. E branco pela ideia de branco, a folha em branco, essa potência criativa de reescrever essa nova história. Liliana é psicóloga e atua também ajudando profissionais da área de saúde e de outras ocupações. E dá dicas para o que fazer para manter-se calmo e equilibrado. Quem cuida de quem cuida das pessoas, né? Então acaba se doando muito para o outro e esquecendo desse cuidado para consigo. E aí repensar ações que sejam fora do ambiente de trabalho, pensar em atividades de autocuidado, onde possa desestressar, momentos em família, um momento de se cuidar mesmo, alguma música relaxante. Nesse sentido, pensar para além e não só ficar focado no ambiente de trabalho. Qual é o momento de procurar ajuda profissional? Quando eu não consigo lidar sozinho. Então, se eu percebo que no meu estresse de trabalho ou qualquer outra relação que eu tenho, eu não estou conseguindo lidar e passa para outras esferas, e isso se reflete no meu trabalho, na minha família, e eu não consigo lidar sozinho, aí sim é hora de procurar ajuda.
O metaverso é um recurso tecnológico que permite a criação de ambientes virtuais idênticos aos do mundo real. Um dos espaços mais tradicionais de Manaus, o Teatro Amazonas, ganhou uma versão virtual que permite a qualquer pessoa com acesso à internet percorrer suas salas e conhecer detalhes do lugar que antes não poderiam ser vistos à distância. Eleito pela revista Forbes como um dos teatros mais bonitos do mundo, único da América Latina nesta seleta lista, o Teatro Amazonas, em Manaus, chega a receber na alta temporada até 1.000 visitantes em um único dia. Para democratizar ainda mais o acesso à famosa Casa de Espetáculos, o governo do estado colocou esse espaço centenário no metaverso. Agora, de qualquer lugar com internet, é possível viver a experiência de estar aqui, nesse teatro cheio de descobertas, patrimônio histórico do Amazonas. Caminhar da modernidade e tecnologia sem esquecer a nossa história, né? A gente acessando isso é como se a gente estivesse no futuro e no passado ao mesmo tempo. Bastam alguns cliques para entrar virtualmente no teatro. O visitante passeia por onde quer. Pode, inclusive, assistir a apresentações da Orquestra Amazonas Filarmônica, uma das mais atuantes no país. A Amazonas Filarmônica foi criada em dezembro de 1997. Todas as salas têm áudios explicativos. Outra vantagem é poder apreciar pinturas e demais componentes arquitetônicos em detalhe. A experiência é ainda mais completa com o uso de óculos de realidade virtual. A cúpula do Teatro Amazonas é composta por mais de 36 mil peças de cerâmica esmaltada no formato de escamas de peixe e de telhas vitrificadas importadas da Alsácia. Eu achei muito legal, é um negócio bem realista, assim, você consegue ver tudo de lá, é muito bonito também, eu achei muito top. O gerente da empresa que desenvolveu o metaverso explica como foi encarar esse desafio. A gente faz a captura dos locais, dos ambientes, né, que vão contar a história do Teatro Amazonas e a gente cria um ambiente 360, né? Então, além da modelagem 3D dos principais ambientes, essas fotos 360, quando a pessoa acessa, ela consegue visualizar como se estivesse mesmo no local. Edivânia já perdeu as contas das vezes que foi ao Teatro Amazonas. Ainda assim, adorou a novidade. Cada vez que a gente vai, a gente sempre tem uma descoberta nova, né? Então é fantástico. São histórias que encantam realmente. Que teatro maravilhoso, não é, gente? Ainda falando em tecnologia, você já ouviu falar em fazenda urbana e em fazenda vertical? Pois uma empresa em São Paulo criou uma fazenda com torres de 10 andares no meio da cidade. Entre as vantagens desse formato estão o controle total de luz e água para cada planta. O container com 150 metros quadrados de área produtiva fica dentro da cidade de São Paulo. Na fazenda vertical, as verduras são criadas em ambiente controlado e o resultado são folhas padronizadas. Em vez de terra, água. Em vez de sol, luz artificial. O nome Pink Farm, em português, significa fazenda rosa e vem da cor da iluminação que substitui a luz solar. É uma mistura entre lâmpadas azuis e vermelhas. A luz solar, né, que é essa luz branca, ela é composta, obviamente, de várias cores. E dentro do espectro de RGB, ou seja, vermelho, azul e verde, a gente pode dispensar a luz verde, porque a planta ela só vai usar mesmo para o seu desenvolvimento a luz vermelha e a luz azul. Então, a agricultura sempre foi uma ciência. E a vertical farming, né, a fazenda vertical, ela nada mais é do que um avanço dessa ciência. Até a noite é encurtada. As verduras passam só de 3 a 4 horas por dia na escuridão total. Aqui não se usa agrotóxico, pois não existe risco de ataques de insetos ou pragas. E não se depende de clima. A iniciativa pioneira na América Latina, fundada em 2017, já tem compradores certos para as 3 toneladas de hortaliças produzidas por mês. Uma produtividade 170 vezes maior que a agricultura tradicional e com gasto 95% menor de água. A água aqui ela é utilizada de uma forma muito mais eficiente. Quando você coloca água na terra, boa parte dela nem vai para a planta, né? Você também não precisa lavar
lavar os alimentos. Então, tudo que você coloca aqui é a quantidade exata e ideal que aquela planta precisa para crescer e se desenvolver. De acordo com a própria empresa, a fazenda vertical tem apenas uma desvantagem: o gasto de energia elétrica. O investimento inicial ele é alto, a nossa maior parte aí de contas está com energia elétrica. Não existe desperdício, absolutamente tudo que é plantado é colhido e o mais legal é que a gente consegue prever esse movimento, ou seja, eu sei exatamente quando e quanto eu vou colher. Quanta tecnologia, né, gente? E olha só, a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, abriu as comportas do vertedouro depois de 15 meses fechadas. E a vazão da água está sendo um espetáculo para os visitantes. As comportas da calha esquerda da usina binacional de Itaipu foram abertas no último sábado, dia 14, para controlar o nível do reservatório e manter a segurança da barragem, devido às fortes chuvas que atingem o país desde o ano passado. No sábado, a vazão da água foi de 1.400.000 litros de água por segundo. E na segunda, a usina bateu recorde. Foram vertidos mais de 1.700.000 litros por segundo. A previsão é que as comportas fiquem abertas por 10 dias, mas a programação pode ser alterada. No final de semana, mais de 4.000 pessoas visitaram a usina para assistirem à vazão de água. As imagens são impressionantes mesmo, né? Daqui a pouco, polêmica à vista. Os Estados Unidos discutem a proibição do uso de fogão a gás por causa da poluição que ele causa, além dos danos à saúde das crianças. E ainda, as imagens dos cachorrinhos andando tranquilamente de ônibus em Curitiba estão viralizando. E claro que tinham que ser 2 caramelos, né, gente? Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com Pauta Aberta. Eu falo direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba para todo o Brasil. Notícia internacional. Os Estados Unidos discutem a proibição do uso de fogão a gás por causa da poluição que ele causa, além dos danos à saúde das crianças. O caso teve repercussão depois da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo publicar um relatório que comprova danos à saúde causados pela liberação de dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono provenientes de fogão a gás. Na prática, quando o fogão é aceso, começa a espalhar metano na atmosfera. O gás é um dos causadores do efeito estufa. Depois que o queimador acende, outros poluentes também passam a circular pela cozinha, como monóxido de carbono, formaldeído e dióxido de nitrogênio. As substâncias em excesso podem causar problemas cardiovasculares e doenças respiratórias, pois inflamam as vias aéreas. O risco é maior em ambientes mais fechados, sem ventilação. No ano passado, a Associação Médica Americana reconheceu a ligação entre o uso de fogões a gás, níveis internos de dióxido de nitrogênio e asma. Depois, em dezembro, uma pesquisa publicada num renomado jornal científico americano estima que quase 13% dos casos de asma infantil nos Estados Unidos são causados pelo uso de fogão a gás. Nos Estados Unidos, 38% das casas, o que equivale a 40 milhões de lares, usam fogão a gás, o que torna a proibição impossível. O que deve acontecer por lá, além do marketing para a troca por fogões por indução, é começar a exigir que novos fogões a gás sejam vendidos com um exaustor para ventilação externa. No Brasil, segundo a PNAD contínua de 2019, quase 20% das famílias brasileiras usavam lenha ou carvão para cozinhar. E com o aumento no preço do gás de cozinha nos últimos anos, esse percentual pode ter aumentado. Segundo especialistas, os riscos de poluição com o uso de lenha e carvão são muito maiores. O gás usado pelos fogões brasileiros também é diferente. Os botijões trazem o chamado GLP, que é uma mistura de propano e butano. Apenas as residências com gás encanado usam o metano, que é um gás de efeito estufa, mas o propano e o butano não são. Apenas depois da queima é que o GLP também passa a emitir gases poluentes. E o metano traz mais um problema, que são os vazamentos que ocorrem desde a extração do gás natural até a sua distribuição. E agora a Milena tem um recado pra gente. Boa tarde, Milena.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a você que acompanha o Pauta Aberta nesta terça-feira. Deixa eu te perguntar como anda a sua saúde. É isso mesmo, você tem sentido dores pelo corpo? Principalmente dores nas articulações? Já notou vermelhidão, inchaço? Dói quando você movimenta os braços, os ombros e até os pulsos? Essas dores têm atrapalhado as suas atividades do dia a dia? Olha, sentir dor não é normal. Por isso que hoje eu trago para você cúrcuma mais colágeno do tipo 2 da Salubre Suplementos. Com ele, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante, você vai tratar essas dores no foco. Ele também vai ajudar a controlar o seu diabetes e o colesterol, porque ele tem o poder de fazer ali aquela limpeza, retirar o açúcar do sangue. Vai te ajudar também a controlar essas doenças, junto com o colágeno do tipo 2, que cuida da saúde dos seus ossos, das articulações, que trata as lesões que você já tem na artrite, artrose, osteoporose e também ajuda a evitar essas lesões nas articulações. Ligue agora no 0800 602 8022, 0800 602 8022 e adquira cúrcuma mais colágeno do tipo 2 da Salubre Suplementos. A ligação é grátis, o frete é grátis para todo o Brasil e a gente parcela em 10 vezes no cartão de crédito. Para as 20 primeiras pessoas que ligarem agora tem desconto especial e Terço de Jesus das Santas Chagas de presente para você. É só ligar 0800 602 8022. É com você, Vanessa. Obrigada, Milena. E olha só, as aves que deram o nome à cidade de Araras, em São Paulo, estão voltando para a região. E isso graças ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da cidade, que agora está abrindo as portas para mostrar o trabalho feito pelos especialistas e oferecer aulas de educação ambiental. Há 9 anos, os moradores de Araras voltaram a ver no céu da cidade a ave que deu o nome ao município, graças ao CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que faz um trabalho de recuperação com as araras, já que a maioria dos animais que chegam por lá são de apreensões da Polícia Ambiental ou estão debilitados. No caso aqui da cidade, já não existia mais arara solta, né, na natureza, e ela tem um papel ecológico dela, de dispersão de semente. Então, o que a gente faz? A gente recebe o animal que não tinha mais, está fazendo um processo para ensinar ele a sobreviver sozinho na natureza, e depois faz a soltura. E agora, com o turismo, o pessoal do Brasil inteiro consegue estar vendo a cidade aqui, elas sobrevoando por todos os cantos. O processo demora em média de 1 ano e meio a 2 anos. Elas passam 1 semana no ambulatório para avaliação veterinária. Ainda sob observação médica, ficam em quarentena. E só depois vão para o viveiro para interagir com as outras araras, tendo menos contato com os humanos. Aí elas vão aprender aqui as frutas que tem na natureza. Então, quando a gente soltar, a ideia é que ela não chegue próximo, relacionando a gente com comida. Então, que elas evitem e corra para não virar vítima de tráfico novamente. Atualmente, o CRAS Pro Arara conta com 23 araras canindé. E desde 2014 já passaram por aqui 80 aves. E na área de soltura da cidade, 250 araras retornaram à natureza. A gente consegue devolver aves que já estavam praticamente extintas, ou mesmo animais que a gente já nem ouvia mais na natureza, a gente consegue devolvê-los para a natureza para que eles reequilibrem o nosso meio ambiente. Pensando em promover a educação ambiental, o CRAS criou o projeto Asas Abertas, iniciativa que abre as portas do centro e recebe crianças e adultos para demonstrar todo o trabalho feito pelos especialistas. É muito gratificante a gente receber as crianças, porque elas ensinam os adultos. Então, mas o meu pai tinha animal em gaiola, uma gaiolinha pequena para um animal grande, já sabe que é errado. Já corrige o pai, o avô, que faziam isso, até por uma tradição, né? Às vezes vem de muito tempo, e aí elas vão ajudando a nós a educar as outras pessoas. E elas são lindas, né, gente? E agora, no verão, é tempo de colheita de uva. No interior de Santa Catarina, diversos agricultores estão abrindo suas propriedades para receber os visitantes que podem colher as uvas direto dos parreirais. Na Videira Encanto, em Petrolândia, a produção de uva começou em 2012 e hoje chama a atenção pela beleza e pela qualidade das frutas produzidas. A Cristina e a família cuidam da produção. Eles também já trabalharam com o cultivo de fumo, mas há cerca de 10 anos resolveram mudar. O fumo ele é um serviço mais pesado,
Ele, querendo ou não, fica complicado para a família. E por algumas questões a gente resolveu querer mudar. Então foi uma opção que deu, que era plantar uva, né? Então daí começamos no início com 1 hectare, daí depois fomos expandindo. Meu cunhado veio trabalhar conosco também. Esse ano o clima atrapalhou um pouco, só que mesmo assim a produção por aqui vai ser grande. Início foi muita chuva, né? Porque daí pegou floração. Ele não tem muitos que não polinizaram. Daí teve a questão também, depois da chuva veio uma seca, quando era para crescer. Daí então, depois da seca, agora veio o frio, né? Que o frio também ela atrapalha e tanto que a maturação dela tá mais tarde do que os outros anos devido ao frio. Esse ano, como ela vai dar uma queda devido ao clima, né? Vai uma média de 50 toneladas. Ela tipo ela não sobe muito de 15 a 18 toneladas por hectare. Essa é a produção anual, assim, anual dela, né? Por hectare, mas como nós não temos toda a área ainda, vai dar umas 50 toneladas, acredito que desse ano. A Videira Encanto participa do projeto Caminhos do Campo e tem ajudado a divulgar os potenciais turísticos de Petrolândia. Nós temos aqui no município de Petrolândia 7 propriedades que fazem parte do projeto Caminhos do Campo. São famílias que trabalham, né, com a agricultura e fazem o turismo. Aqui na Videira Encanto, em Petrolândia, estão plantados cerca de 10 mil pés de uva numa área de 4 hectares. Toda essa produção é vendida também para outras cidades, mas as pessoas podem comprar diretamente aqui no local. Os interessados podem ir até a Tifa dos Duerner, em Petrolândia. Ela está indo para Joinville, está indo uma parte para Biguaçu, né? Só que isso a gente vende através para outra pessoa e ela repassa. E daí temos a venda também um pouco em casa. Nós abrimos a visitação para quem quiser conhecer um pareiral, porque querendo ou não é uma novidade aqui na região, basicamente, né? Nós atendemos todos os dias, sábados e domingos, das 7h30 às 19 horas. Então a gente atende para visitação e para venda do produto in natura para quem quer direto da parreira fresquinho, né? O encontro de animais silvestres em áreas urbanas não chega a ser uma novidade, mas está se tornando cada vez mais comum, reflexo da expansão dos centros urbanos. É sempre um susto e na região metropolitana de Belo Horizonte os casos estão cada vez menos raros. No dia 1º de dezembro de 2022, uma raposa foi encontrada no quintal de um prédio de luxo no bairro Lourdes, em Belo Horizonte. Em outubro, um jacaré de 2 metros apareceu em um espaço de eventos localizado no bairro Jardim São José, na região noroeste da capital. Em junho, uma jaguatirica foi encontrada em cima de uma árvore no estacionamento de uma empresa na cidade de Contagem. 5 dias depois, outra jaguatirica apareceu na cidade de Ibirité, no quintal de uma casa. Em abril, uma cobra foi capturada em frente a um restaurante popular de Belo Horizonte, em plena área central. E 3 onças pardas apareceram na região metropolitana de BH em 2022. Ou a mesma onça apareceu mais de uma vez. A primeira situação foi em uma escola municipal em Nova Lima. Crianças jogavam futebol na quadra e encontraram a onça no vestiário. Meses depois, as câmeras de segurança de um condomínio, também em Nova Lima, flagraram uma onça caminhando pelas ruas. E no mês de dezembro, uma onça parda foi encontrada no alto de uma árvore, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Talvez em função da própria construção desordenada, né, na região da Grande BH, a gente teve aqui no estado de Minas Gerais em torno de 20 mil animais capturados. Na região nossa, aqui do 1º Batalhão, nós tivemos em torno de 900 animais. Com a destruição do habitat, os animais vão sendo empurrados para áreas urbanas. Em muitos casos, é preciso que a cidade se adapte a essa presença e que seja feito um manejo responsável desses grupos. Ao encontrar animais silvestres, a pessoa deve se afastar e acionar o corpo de bombeiros. Nós temos uma centriagem que chega a receber mais de 10 mil animais por ano. Nós temos a equipe, preparada para isso.
né, sempre que é acionada. Então, agora evitar de tomar iniciativa, entendeu? Dependendo do animal. Para minimizar os riscos para os animais que vivem próximos de áreas urbanas, é importante que as cidades implementem soluções viárias e preservem áreas verdes. Estabelecimento de corredores onde esses animais vão transitar, entendeu? E nas áreas, por exemplo, onde você tem rodovias, é o estabelecimento de passagem de fauna, né? Você tem soluções. Então, reforçando, quem encontrar algum animal silvestre próximo a áreas residenciais tem que acionar a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros pelos telefones 193 e 190. E estamos no verão, né, gente? Animais do Zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, recebem picolés, banhos de mangueira e de piscina, tudo isso para espantar o calor. As elefantas Quênia e Alika se divertiram com o refrescante banho de mangueira, enquanto tatus e os tamanduás se deliciam com um picolé de frutas. E a onça aproveitou a piscina. Essa é a rotina durante o verão no Bioparque Zoo Pomerode, o maior de Santa Catarina. A ação proposta pelos biólogos, veterinários e zootecnistas é realizada para estimular os animais e também para refrescar durante a estação mais quente do ano. Os picolés de frutas são oferecidos às aves, mamíferos e primatas para garantir uma alimentação saudável dos animais. A equipe prepara as iguarias. A receita é bem simples: congelar o alimento inteiro, cortado ou em um suco e oferecer a eles assim que são retirados do freezer. Na produção são usadas frutas como melancia, melão e também maçã. Cardápio refrescante, hein? E olha só, 2 passageiros bem inusitados ocuparam lugares no ônibus de transporte público na capital paranaense. 2 cachorros que estão viralizando na internet. As imagens foram divulgadas no Instagram. O mais interessante é que tem gente em pé que nem ousou pensar em tomar o lugar dos cães, hein? Esses 2 pets curitibanos estão na maior tranquilidade. Em qual ponto será que eles vão descer? O registro é um símbolo do respeito e do acolhimento dos curitibanos com esses 4 patas aí. Que fofura! Muito tranquilos mesmo, né, gente? Claro que tinham que ser 2 tradicionais cachorros caramelo, não é? E com essa notícia divertida, o Pauta Aberta está terminando. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.